Olá a todos. Hoje nós vamos continuar conversando sobre este livro aqui, A Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade. Muito interessante. E a gente vai continuar falando sobre Atlantis, parte 2. Pois bem. Só uma questão. Algumas pessoas perceberam que eu troquei de camisa e algumas pessoas falaram o seguinte: a camisa do Afonso é antivírus, né? Ela não é antivírus. Esse tipo de camisa aqui que você compra na internet, o pessoal diz que é anti-5G, o pessoal coloca um celular dentro para funcionar, etc. Tal. Então eu estou usando essa camisa aqui por via das dúvidas, né? Lá no Patreon a gente fez um estudo muito longo sobre ondas eletromagnéticas e, bom, por via das dúvidas eu estou usando a camisa anti-ondas eletromagnéticas, ok? Se funciona ou não, o pessoal coloca lá nos vídeos, coloca celular dentro, para de funcionar, diminui, faz teste. Bom, aí cada um. No meu caso aqui eu optei por essa camisa e, bom, eu gostei dela, né? E não tem nenhuma estampa nem nada, tá ótimo. Agora vamos continuar aqui, parte 2. Antes de a gente começar, a questão de cursos. Todo mês eu coloco um curso novo. Mês de abril o curso é sobre ervas medicinais, para quando o médico não está a caminho. E a ideia desse curso, mais ou menos, foi fazer um paralelo com esse livro aqui. Não é um livro sobre ervas, mas é um livro interessante que a gente trata toda sexta-feira no Patreon. No Patreon tem vídeo de domingo, que é um vídeo mais especulativo, e sexta-feira a gente pega um assunto interessante. Por exemplo, nesse caso a gente está há vários meses falando sobre este livro aqui, The Survival Medicine Handbook. E é um livro interessante, só que qual a ideia? Tá aqui ó, a ideia. Olha só, o essencial, um guia essencial para quando a ajuda médica não está a caminho. Foi escrito por um médico, ele não recomenda ninguém usar o que está no livro aqui, mas ele diz o seguinte: é bom saber. E a ideia aqui é a mesma coisa. Ou seja, eu não sou médico, não é uma indicação médica de ervas, nem nada do tipo, mas é um conhecimento que é bom a gente guardar, preservar com a gente na nossa família, certo? Então, a ideia desse curso é essa aqui, é um paralelo com esse livro aqui. Mas vamos lá, vamos continuar com o livro principal. Sim. Quem tiver interesse em estar acompanhando, todo mês tem um curso novo, tem a área de membros, custa $7 por mês e tem um monte de curso já lá, certo? Tem um monte de informação bacana. Então, quem tiver interesse, o link está abaixo. Bom, vamos ao livro principal. Então, de acordo com o relato de Gênesis 6, Yahweh removeu o espírito imortal ilegal dos Néfilins, limitando o tempo de vida de seus corpos em 120 anos. É o que ele está colocando no livro aqui. Então qual que é o ponto de vista dele? O que ele coloca no livro basicamente é o seguinte, espera um pouquinho. Foi assim: Adão e Eva, eles não puderam comer do fruto da árvore da árvore da vida. Eles seriam imortais, eles caíram, certo? Pois bem, e isso então tornou eles mortais. Por outro lado, os anjos caídos vêm para a Terra e simplesmente começam a criar criatura imortal na Terra. E tipo assim, aí ferra com tudo. Então, houve um momento onde o tempo de vida deles acabou sendo limitado pelo tempo de vida do corpo deles de 120 anos. É o que ele coloca aqui no livro, especificamente. Tem outros vários pontos de vista. Esse aqui é o do livro. Vamos lá. E por isso, no livro de Enoque, diz que os gigantes se tornaram assassinos de guerra, pois eles sabiam que os seus corpos físicos estavam morrendo e também sabiam que iam vagar como espíritos na terra sem corpos, né? Esses espíritos que as pessoas conversam são tudo espírito desses Néfilins. Pois bem, e por isso diz que os semideuses, abre aspas aí, semideuses, atlanteanos, queriam causar a maior destruição possível na descendência de Adão, certo? Na descendência adâmica. Plutarco os descreveu da seguinte forma, então vamos lá. Aquela idade produzia um tipo de homem com muita força na mão, rapidez nos pés e força no corpo, incapaz de fadiga, fazendo uso, entretanto, dos dons da natureza para um propósito não tão bom para a humanidade, mas se alegrando e orgulhando-se em insolência e tomando benefício de sua força superior para praticar crueldade, cometendo todos os tipos de abominações com tudo que caía em suas mãos. Alguns desses Hércules, olha a palavra que ele usa aqui, alguns desses Hércules destruíam tudo quanto passavam pelos países, quando eles passavam pelos lugares. Então destruíam tudo. Quem? Os Hércules, não é um, vários, ok? Pois bem, era um termo que eles usaram lá, quem usou foi o Plutarco. Bom, essa descrição soa familiar com o que já estudamos, né? Parece que sim, né?
Os 10 semideuses, de novo, corruptos que governaram com a mão pesada, assegurando poder absoluto sobre seus reinos e cidadãos através da corrupção e violência. Uma coisa que nem se vê hoje mais, corrupção e violência por parte do governo, nem se vê mais. Continuando aqui. A bruxa Helena Blavatsky, ele fala Helena Blavatsky, eu incluí o bruxa aqui, é um ponto de vista meu, tá? Não consegui assim aguentar. Então, a Helena Blavatsky eu não consigo. A bruxa Helena Blavatsky diz no seu livro Isis Sem Véu que os atlanteanos eles eram uma nação de médiuns naturais que foram arrastados para uma nação de magos negros que levaram eles à guerra. Sempre a mesma história. Ah, tem os bonzinhos e os mauzinhos. Não tem bonzinho e mauzinho. Tem tudo mal e ponto. Não tem nada de bom vindo desses negócios aí. Nada. Ah, mas pensa só, como é que os caras vão ensinar o que esses horrorosos eles ensinavam, falando que eles eram maus? Ó, pessoal, tem um monte de gente aqui antiga, má, e eu vou passar para vocês o conhecimento deles. Não dá. Tem que ser assim, eles se tornaram maus porque eles se corromperam no final, mas eles eram bons e eu vou ensinar o conhecimento de quando eles eram bons para vocês. Sei. Boa. Mas vamos lá, continuando aqui. Essa guerra é recordada no livro de Enoque como um castigo para os anjos caídos que deveriam ter a sua prole, deveriam ver a sua prole sendo destruída antes de serem acorrentados no abismo. Por isso, Yahweh enviou um poderoso anjo para incitar a guerra entre eles. Está no livro de Enoque isso. Após essa guerra que eles fizeram contra os humanos e contra uns aos outros, é recordado que aconteceu um grande cataclisma, incluindo terremotos, presta atenção, terremotos, erupções vulcânicas, tornados, furacões e uma grande enchente. Esse cataclisma é recordado em todas as culturas. É recordado na cultura grega, é recordado na cultura egípcia, é recordado na cultura indiana, é recordado na cultura pré-colombiana, todos os lugares do mundo. E quando chega lá na hora do cientista falar, diz assim, todos os lugares do mundo falam a mesma coisa? Não é verdade. Tipo assim, não faz sentido, percebe? Tipo, tem muitas personalidades históricas muito importantes que tinham esse conhecimento. Por exemplo, Napoleão. Napoleão dizia que tinha o maior temor de Napoleão, pelo menos o que contam, é que ele tinha medo que o céu caísse na cabeça dele. Bom, se não tem domo, não dá para cair céu nenhum, não é verdade? Mas com um domo em cima da terra, sabendo que acontece a inversão de tempos em tempos, que acontece um monte de coisa, a gente sabe que, tipo assim, tinha um pouco de sentido aí. A gente já discutiu muito isso lá no Patreon também. Mas vamos lá. Várias dessas lendas contam que o cataclisma iniciou com uma forma de meteorito que caiu do céu. O início foi um meteorito, diz as lendas. Em grego, a palavra desastre vem de estrela maligna. Desastre vem de estrela maligna, presta atenção. Sugerindo que o dilúvio foi iniciado por uma estrela maligna, asteroide ou meteorito, que caiu no oceano. Não é bem assim que funciona, mas tem um início. Tem um ponto que a pessoa fala assim, começou assim. Então esse é um ponto interessante. E a gente entende por quê. Tem um monte de bilionário louco falando que a NASA está errada nas previsões de asteroide, que precisa tomar mais cuidado, etc. Os bilionários estão preocupados, teve um vídeo aqui no canal falando sobre isso, certo? Além disso, a própria NASA fica lá, eu acho que vai vir um asteroide, acho que não, acho que sim, acho que não. São os prognosticadores, né, do pessoal tentando acertar alguma coisa. E a gente sabe que algum tempo atrás o pessoal ficou bem animado, ficou bem agitado, assim, como se tivesse alguma coisa muito grande para acontecer, e no final das contas, né, passou, não aconteceu nada. Pois bem, mas vamos continuar aqui. Então, tem alguma coisa que cai no céu quando começa, é o ponto inicial. Não quer dizer que aquele ponto inicial é o que vai gerar todo o problema. Não é que cai um asteroide que vai gerar um tsunami, nem nada disso. É uma série de asteroides, a gente vai ver, e eles marcam o início. Por quê? Quando, no modelo da Terra plana, quando o campo magnético da Terra ele enfraquece, ele não vai conseguir dar suporte com as coisas que são criadas em cima. Por quê? Porque no modelo da Terra plana, em cima do domo, em cima do campo magnético que está segurando o domo e para cima ainda, tem uma espiral de plasma. Essa espiral de plasma, a energia dela, a luz dela, ela vai entrar pelo domo, que vai funcionar como uma lente convergente, vai criar o Sol que a gente vê, certo? É o modelo Terra plana. E essa espiral de plasma, o plasma ele forma minerais, ele forma água, ele forma ferro, ele forma jazidas, ele forma um monte de coisa. Quando o campo magnético ele reduz, as coisas mais pesadas que estão lá em cima, no plasma, elas começam a cair, simplesmente assim. Então assim, de qualquer forma, não é o fato de ter caído
que faz com que aconteça o cataclisma. O cataclisma, ele pode ser o ponto inicial, ser quedas de coisas do céu. Você vê lá o início. Mas tudo aquilo ali tem a ver com a inversão do campo magnético da Terra, no meu ponto de vista, não no do livro. Mas vamos continuar aqui. No épico de Gilgamesh, relata que as águas de baixo foram liberadas, enquanto que os 7 juízes infernais liberavam as suas tochas de fogo. Bom, para quem está acompanhando o Patreon, todo domingo, a gente tem mais 100 vídeos, sabe o que eu estou falando aqui. Olha só. Presta atenção de novo. Ó. No épico de Gilgamesh, relata que as águas de baixo foram liberadas. As águas de baixo foram liberadas. Ok. Enquanto que os 7 juízes infernais liberaram suas tochas de fogo, plasma descendo. Ok. Ele vai aterrar nas grandes cidades. Ok. O dia se tornou noite. A gente já falou sobre isso aqui. A terra foi esmagada como um copo, enquanto as águas de cima eram colocadas sobre as pessoas como marés em batalhas. Que águas de cima? Então a água que está acima também desce parte dela. Pois bem, ela desce pela parte norte, depois ela vai escoar e ela vai aumentar o nível do mar aos poucos, né? Mas a Terra também aumenta de tamanho, depois ele reduz de novo. Mas, assim, a parte pior, ela é muito perto do norte nesse modelo de Terra plana. Mas vamos continuar aqui. Bom, ele dá a entender isso aqui, é isso que muitas pessoas entendem, que um grande asteroide, alguma coisa grande, cai no mar e gera um mega tsunami, né? Agora, eu penso que não é só isso aqui é só um sinal, é só um indicativo de que começou o processo. Começou a vir coisas do céu, você sabe, tipo assim, ó, começou o processo. De repente, o dia virou noite. Certeza absoluta. Pois bem, continuando aqui, os gregos, maias e nórdicos também relatam sobre essa estrela que caiu no oceano causando cataclisma, né? Do ponto de vista dele, a estrela causou cataclisma, mas na verdade não é o meu ponto de vista, o meu ponto de vista é o oposto, é o início do cataclisma. Os indianos recordam isso como projéteis celestiais liberados nos oceanos para destruir o gigante Asuras. Então, dardos, projéteis saindo lá do céu e indo para o oceano. Outras lendas que falam sobre essa estrela que caiu no oceano enchem de alegorias sobre a constelação das 7 irmãs, as Pleiades. Nas lendas, elas eram então conhecidas como Atlântises, filhas de Atlas. Atlântida, Atlas, ok? Pois bem. Muitas lendas falam dos sobreviventes do dilúvio ascendendo ao céu até as Pleiades. Encontraram algum lugar nas Pleiades, diz aqui algumas lendas. Os astecas, os índios Hopis, os índios Cherokees e outros índios da América do Norte dizem que as estrelas das Pleiades caíram no oceano com o seu rabo ardente. As lendas havaianas recordam que a terra ficou quente, os céus giraram, a terra foi escurecida pela queda das Pleiades. Olha só. Pois bem, os Chola, aliados dos astecas, até tinham um templo para cultuar o meteorito que caiu do céu. Lendas japonesas recontam que o dragão do céu devorou as Pleiades naquele tempo. Bom, para quem, de novo, está acompanhando a discussão lá do Patreon, isso aqui é prato cheio. Tem muita coisa aqui e ainda vai dar mais informação nesse livro. Vamos lá. Lendas gregas conectam Órion com aquele que foi responsável pela ocorrência do dilúvio e conectam também com as Pleiades. Até a Bíblia parece conectar a destruição do mundo pré-diluviano com as Pleiades, Órion e o dilúvio. Quando diz em Jó 38, capítulo 38, versículo 31, Amós, capítulo 5, versículos de 8 a 9, e Jó, capítulo 9, versículo 9, a gente vai ler os 3. Então vamos lá. Primeiro aqui em Jó. Podes atar as cadeias das Pleiades ou soltar os atilhos do Órion? Muito interessante, está aparecendo a Pleiades e Órion na mesma passagem. Mas vamos continuar aqui. Amós. Procurai aquele que fez as Pleiades e o Órion, e torna a sombra da noite em manhã, e transforma o dia em noite, o que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra, e Yahweh é o seu nome, o que faz vir súbita destruição sobre o forte. Quem é o forte? A gente está falando aí nesse caso dos Néfilins, inclusive. Que faz subir súbita destruição sobre o forte, de sorte que vem a ruína sobre a fortaleza. Eles odeiam ao que na porta os repreende e abominam ao que fala a verdade. Uau! E agora a gente vai para Jó, capítulo 9, versículo 9.
Ele é o criador de todos os agrupamentos estelares. A Ursa, o Órion, as Pleiades, as magníficas constelações do Sul. Quem é ele? O criador, certo? Pois bem. E aparece essa conexão, achei no mínimo interessante que ele colocou aí. Continuando. Essas passagens, assim como o Salmo, capítulo 18, versículos 17 a 19, que iremos analisar, parecem se referir à mesma catástrofe recordada em outras lendas, de alguma maneira conectada com as constelações de Órion e Pleiades. Então a gente vai ler o Salmo 18 aqui, um pedacinho dele, versículo 7 até o versículo 19. Então vamos lá. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo devorador. Dele saíram brasas ardentes, fogo devorador. Ou seja, meu ponto de vista, de novo, que está falando aqui é o plasma, certo? Indo para a terra, descendo. Ele baixou os céus e desceu. Trevas espessas haviam debaixo de seus pés. Montou num querubim e voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu retiro secreto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as espessas nuvens do céu. De novo, mesma coisa, modelo terra plana. Tudo que você quiser explicar na Bíblia, você vai precisar entender o modelo terra plana. Ponto. Mas vamos lá, continuando aqui. Do resplendor da sua presença saíram, pelas suas espessas nuvens, saraiva e brasa de fogo. De novo, plasma. Aqui, Yahweh trovejou a sua voz e havia saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas setas e os espalhou, multiplicou raios e os perturbou. De novo, ó, setas e também a questão aqui, ó, multiplicou raios, certo? Então foram vistos os leitos das águas, algum tsunami enorme acontecer, porque quando acontece tsunami, a água recua, você consegue ver o leito das águas, né? Então foram vistos os leitos das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo. A tua repreensão, Yahweh, soprou do vento das tuas narinas. Do alto estendeu o braço e me tomou. Tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e daqueles que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me eles no dia da minha calamidade, mas o Criador foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Pois bem, então, ou seja, de novo, é um salmo que tem muita informação, Salmo 18 tem muita informação que parece estar relacionada com a inversão que já aconteceu. Pois bem, vamos lá. E tem outro ponto interessante ainda com relação à inversão aqui nessa parte de Atlantis, que é a questão do tempo. Então vamos lá. Mesmo Atlantis tendo sucumbido à destruição e à violência, antes de ter sido destruída, ela é recordada como uma civilização avançada em tecnologia e conhecimento. E eles eram reconhecidos como sendo grandes engenheiros e arquitetos. Em grego antigo, as palavras tecnologia e artes, elas tinham quase o mesmo significado, ou seja, tinham parecido, arte e tecnologia. Eles eram como se fossem artistas tecnológicos, vamos dizer assim. Pois bem, no Egito, a era de Atlantis era referida como o primeiro tempo. Isso é muito interessante. Por quê? Porque assim, tem vários livros que falam o seguinte, essa inversão aconteceu muitas vezes, ela é cíclica, etc. tal. Mas, se você for pegar o texto dos egípcios, eu acredito uma coisa que eu acredito também, que assim, essa aqui é o primeiro tempo, antes do dilúvio, depois vem o segundo tempo. Então você tem o primeiro tempo todo até o momento do dilúvio. Então os egípcios aí, do meu ponto de vista, estão falando uma coisa que eu também entendo. Então vamos lá. Era referida como primeiro tempo. Era na qual os humanos conversavam diretamente com os deuses, entre aspas. E mulheres mortais tinham filhos dos deuses. Então, no primeiro tempo, os humanos conseguiam conversar com os deuses, anjos caídos, e as mulheres tinham filhos com deuses, anjos caídos. Pois bem, continuando aqui. Em muitas lendas gregas, diz que os ancestrais dos gregos eram originados de Ophites, o povo serpente, que veio do mar oeste, o povo atlantiano. E os gregos ainda recordam que a Etiópia, em seu território original, norte da África, era recordada como a Montanha das Serpentes. Pois bem, e a gente termina por aqui. No próximo episódio, a gente vai falar sobre um outro capítulo aqui deste livro, que se chama Zep-Tep, o primeiro tempo. A gente vai falar sobre o primeiro tempo, o Zep-Tep. Pois bem, e para finalizar, lembre-se
tem o link abaixo com desconto, acho que é de 50% desse curso, Ervas Medicinais Parte 1, para quando o médico não vem. Não é um curso assim muito dinâmico como os outros cursos da parte de negócios, mas ele é um curso assim onde tem muita coisa. A ideia foi passar informações que são consagradas na literatura. Então tem algumas dicas que eu vou colocando no meio, mas não é uma coisa baseada 100% na minha experiência, é baseado em coisas que estão bem documentadas. Por quê? Porque quando a gente entra na parte de ervas medicinais, aí sempre aparece alguém dizendo assim, ah, como é que você sabe disso? Como é que você sabe daquilo? Então quando a gente pega um item desse aqui, para mostrar algumas coisas, a gente tem que ter assim bastante lastro em alguma coisa que é bem forte. Então no caso aqui a gente escolheu um livro, eu tenho vários livros de ervas medicinais, escolhi um que bate mais com todos os outros, e é um livro muito bem conhecido, que é o The Encyclopedia of Medicinal Plants, que é um livro bastante interessante. Pois bem, é parte 1 porque depois vai ter ainda parte 2, mas não agora, talvez daqui 4, 5 meses. Pois bem, e quem tiver interesse em mais do que um curso, tem, acho que agora no total, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cursos, custa $7 por mês para quem está lá na área de membros. Todo mês tem um curso novo. Então você pode, por exemplo, por $7 assistir 7 cursos, ou 8 cursos, ou 9 cursos, ou 10, ou 11, ou 12. Mas o ideal é você fazer aos poucos para você ir ganhando conhecimento aos poucos, certo? É muito difícil você absorver tudo, entender tudo e colocar na prática. O importante desses cursos aqui é de alguma forma você começar a colocar na prática. A parte de negócios, por exemplo, brainstorm, venda de serviço de alto valor, networking, puxa vida, networking, o curso networking, a maior parte do que você vai encontrar na internet sobre networking não tem nada a ver sobre networking, nada a ver. Todo mundo que tem um bom network sabe exatamente o que eu estou falando. Tipo, você não vai ter 100 amigos no seu network, você não vai ter 50, não é verdade? Você tem um número limitado de amigos, onde você ali vai estar fazendo um trabalho, você vai estar trabalhando em conjunto com as pessoas. Então você não consegue trabalhar em conjunto com 100 pessoas, é difícil, assim, ajudando 100 pessoas. Mas você consegue limitar lá 10 pessoas, né? Então tem vários da área de negócio. A arte da imperfeição, muito bom, é para quem, por exemplo, tem problema com perfeccionismo, não consegue começar as coisas, né? Não consegue pôr para fazer. E tem outros tantos cursos. Quem tiver interesse, $7 por mês, link abaixo, vale a pena. O valor é bastante econômico, tem uma quantidade muito grande de curso. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.